2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O tempo em que Paulo escreve essa carta é um tempo de grandes perseguições por parte do Império Romano, a Igreja de Cristo. Muitos irmãos estão sendo expulsos de suas casas, muitos irmãos estão passando grandes perseguições, muitos estão sendo perseguidos, presos, torturados e mortos. E como Paulo sabia que essa perseguição ela era inteira no Império Romano e cedo ou mais tarde chegaria à cidade de Corinto, na Grécia, Paulo, ao escrever a sua segunda epístola, além de estar trazendo aqui uma repreensão, está tratando de assuntos internos daquela congregação, o apóstolo Paulo também, nesse momento, ele traz uma palavra como que de consolo, e ele continua ela no capítulo 5 ainda. Ele traz uma palavra como que de preparação para as perseguições que estão por vir. Ele traz uma palavra como sendo como que uma palavra de ânimo e despertamento em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às lutas. Algumas vezes, ao assistir filmes de batalhas históricas, como filme de batalhas das cruzadas, filmes de batalhas que marcaram épocas, nós vemos que os líderes, os generais daqueles exércitos, eles se punham diante do exército e traziam uma mensagem, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, de empolgação para aqueles guerreiros. Nós vemos isso nos filmes. E claro, isso de fato aconteceu naquelas batalhas que marcaram época. Naquelas grandes batalhas ou nas menores batalhas, os generais iam, se colocavam diante dos seus exércitos, aos quais eles comandavam, e levavam ali uma palavra para mostrar o porquê que eles estavam ali no campo de guerra e o valor deles enfrentar aquela guerra, mesmo sabendo que alguns iam morrer, mas que compreendesse o valor pelo qual eles estavam dando a sua vida, o propósito pelo qual eles estavam morrendo, que era uma causa para salvar a nação, uma causa para salvar o país, uma causa para salvar suas famílias. E ali eles traziam aquela mensagem de ânimo, e aqueles guerreiros iam para a guerra confiantes e animados e alegres no sentido de saber que estão ali por uma causa justa, saber que estão ali para defender suas famílias, saber que estão ali para defender os seus lares, sua pátria. E nós vimos aqui nesse momento o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem, irmãos, nesse sentido de trazer ânimo para uma igreja que está sendo perseguida, ânimo para uma igreja que está passando grandes adversidades, grandes lutas, grandes dificuldades, trazer ânimo para uma igreja que muito em breve vai estourar uma grande perseguição. E Paulo já está dizendo para aqueles irmãos, no versículo 16, porque Paulo ele fala também, que ele vem falando aqui sobre o seu ministério, sobre as lutas que ele tem passado. Ele particularmente, embora lá em Coríntio as coisas estejam calmas, as coisas estejam tranquilas, a igreja esteja sossegada, mas Paulo ele fala dos combates que ele tem passado para pregar a palavra.
Ele fala das lutas que ele tem enfrentado para levar o evangelho. Inclusive, na primeira epístola de Coríntios capítulo 4, na segunda epístola de Coríntios capítulo 11, e que Paulo descreve as lutas que ele passou no seu ministério, e em dados momentos, em muitos momentos, nós vemos ali Paulo defendendo a sua autoridade ministerial, a sua autoridade apostólica. E Paulo descreve e fala das lutas, das batalhas, dos conflitos, dos dissabores, das angústias, das tristezas, das frustrações, das decepções, das necessidades, aflições e necessidades que ele passou. E ele dá o seu próprio testemunho para a igreja de Coríntio, dizendo que nós não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Ele diz que não desfalece, ele diz o motivo por quê. E o motivo dele não desfalecer é a sua confiança em Deus. O motivo dele não desfalecer, mesmo no meio de tantos combates, de tantas obras angustiantes, o motivo dele não desfalecer é que ele tem confiança no Deus que o chamou, ele tem confiança no Deus que está com ele, ele tem confiança no Deus que o elegeu, e ele sabe que foi escolhido para desígnios do próprio Deus, e ele tem confiança na herança eterna, nas promessas de Deus, na herança eterna que Deus irá dar para ele. Então ele diz que por isso ele não desfalece. Mas ele deixa claro que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso exterior, contudo, se renova a cada dia. Essa palavra se corrompa, inclusive às vezes eu faço algumas críticas sobre algumas tradições bíblicas, porque uma palavra dessa é muito mal colocada nesse contexto. Paulo não está falando aqui da questão do nosso homem exterior se corrompa, no sentido de, mesmo que nós se desviem, não, Paulo não está falando isso. É uma tradução muito mal feita, esse versículo aqui. Paulo está falando, ainda que o nosso homem exterior, né, se corrompa, ele quer dizer o quê? Ainda que o nosso homem exterior se deteriore, ainda que o nosso homem exterior passe lutas, ainda que o nosso homem exterior, nossa carne venha se cortar, ainda que nós venhamos levar pedradas, ainda que nós venhamos passar, sofrer açoites, enfim, passar necessidades, fomes, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, é isso que ele quer falar. Ele fala do sofrimento na carne, do sofrimento no corpo, de viajar a pé, de enfrentar o sol quente, de passar a noite sem dormir, de levar chicotadas, de levar pedradas. É isso que ele está falando. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sofra, o nosso interior, contudo, se renova dia a dia. O que Paulo está falando, amado? Paulo está falando que nenhuma luta, nenhuma batalha, nenhum sofrimento, nenhuma necessidade, nenhuma privação, seja qual for o sofrimento, seja qual for a tribulação, a dor, as pedradas, as chicotadas, ele diz que o interior dele, no seu coração, ele continua sendo renovado pela presença gloriosa de Deus. Ele continua sendo renovado pelo poder do Espírito Santo. Ainda que olhe-se para Paulo e veja ali como um condenado à morte, como um miserável, um pobre, um desgraçado, como um doente, como um enfermo, como um homem sofrido, mas Paulo diz, vocês olhem para a minha aparência, ela pode estar degradada, pode estar destiorada, pode estar deteriorada, pode estar enferma, doente, pode estar sofrendo e não ter aparência pomposa e gloriosa, mas meu interior está na presença de Deus. Meu interior está renovado. Meu interior, a minha comunhão com Deus é profunda. A minha intimidade com Deus é profunda. O meu relacionamento com Deus é profundo. É isso que Paulo está falando. E nós temos, amados, que tomar isso para nós. Nós não podemos de maneira alguma desfalecer. Olha, irmãos, a gente tem passado tantas lutas, mas tanta luta, tanta tribulação no ministério. Sabe que meu Deus, dá vontade de sair correndo, se esconder lá dentro do mato, de achar uma caverna para ficar escondido. Quanta luta, quanta dificuldade, quanta provação, quanta privação, quanta tribulação, meu Deus.
E, sim. E tem hora que você fica aí atribulado, angustiado por conta das necessidades que vêm sobre o ministério, das lutas que surgem, os ataques, as línguas ferinas, caluniosas, os mentirosos caluniadores. Enfim, e junta tudo, meu irmão. E a gente de fato só não desfalece porque estamos firmes na promessa do Deus vivo e fiel. A gente de fato só não desfalece porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Mas, e aí de repente as pessoas olharem para você, olharem para nós e ver você de repente passando necessidades, passando dificuldades, passando apertos, passando lutas no casamento, passando lutas com filhos, com familiares, passando lutas financeiras, passando lutas na saúde. E por mais que a sua aparência ela esteja nesse sentido que eu expliquei aqui, corrompida, né? Deteriorada, destruída, sem brilho, sem força, sem glória, sem poder, mas o importante, o fundamental é que o nosso interior se renove de dia em dia. E isso é maravilhoso, ouvir o que esse texto está falando, meus amados irmãos. Isso é tremendo, isso é profundo. Porque as pessoas costumam julgar pela aparência. Eu me lembro de Davi, quando foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, tinha 30 anos de idade, cuidava de ovelhas, e o profeta Samuel foi lá, ungiu ele e foi embora. E Davi disse, pronto, acabou, voltou para o mato, foi cuidar de ovelha. Aí parece que nada mudou na vida dele, continuou mesmo sendo a mesma pessoa simples, mas daqui a pouco começa o trabalhar de Deus na vida dele. Deus pega ele e coloca ele, sem que ele perceba que é Deus, obviamente, coloca ele lá no palácio junto com Saul. Saul desperta um ciúme de Davi, tenta matar Davi. Agora Davi passa a ser um fugitivo federal, porque o rei está perseguindo Davi. Davi começa a ter que dormir em cavernas, em covas, ter que se esconder em lugares áridos, ter que passar necessidades e privações. Algumas vezes, para comer, Davi tem que bater na porta de alguém, pedir uma esmola, pedir uma ajuda, um socorro. E Davi começa a passar por essas situações. E de repente alguém podia olhar para Davi, mas esse aí é o ungido de Deus? Esse é o homem que Deus está com o Espírito de Deus na vida dele? Não, está enganado. Ali esse cara é um miserável, desgraçado, um condenado à morte. Que as pessoas costumam julgar pela aparência. Quem olhava para João Batista, a aparência daquele homem, de uma pele ressecada e maltratada do calor, do sol, vestido com uma roupa com uma roupa estrambólica, inusitada, de uma roupa estranha, pele de camelo, vestido com essa roupa de pele de camelo, com um cinto de couro na cintura, e gritando como um louco lá no deserto: se arrependam, morando embaixo de uma cabana, de uma barracazinha feita pelas suas próprias mãos ali às margens do Rio Jordão, se alimentando de gafanhoto que ele mesmo pegava ali na vegetação, e mel silvestre que ele tirava das abelhas. E olhar para aquele homem e podia dizer: esse é um louco, esse é um maluco,
Olha a aparência desse cara. Olha a pele dele, sapecada do sol. Olha o cabelo desse camarada. O cabelo dele é duro, parece um pedaço de pau. Olha a roupa dele, que roupa estranha. Esse cara é um ET. Você é um louco, um doido e fica aí gritando o dia todo. Olha o que esse cara come, gafanhoto e mel silvestre. Meu Deus do céu. Aparência corrompida. Aparência sem brilho, sem luz, sem glória, sem pompa desse mundo. Mas com uma vida profunda com Deus. Com o interior renovado. Isso, amados, de fato é o que importa. Alguém pode dizer de você: ai, você não tem um carro, ai, você não tem uma moto, ai, você não tem uma casa boa para morar, ai, você não tem um salário bom, você não usa roupas boas. De repente, o irmão mais simples que chega na igreja, sabe aqueles irmãos bem simplesinho? Chega na igreja, você vê que a calça e a camisa foi dada, e a camisa branca já está tão amarela, de tão velha que está, e tão lavada tantas vezes. E aquela chinelinha de dedo no pé, com um buraco no calcanhar. E a bicicletinha que ele vinha não vem mais porque já quebrou e ele não tinha dinheiro para consertar. E você vai um dia visitar a casa desse irmão, e você chega lá, ele não tem poltrona, ele não tem sofá, ele não tem cama, ele tem um pote no canto da cozinha, ele não tem geladeira, mas ele tem um pote com água gelada, com água fria. As cadeiras dele é tamborete feita com couro de vaca ou de boi. E a casa dele, as paredes, uma parte tem reboco, outra parte não tem. O piso é feito de tijolo sem cimento. Sim. E você vai olhar aí, o banheiro dele é lá no quintal, não tem piso, não tem chão, só tem um vaso sem descarga e um tambor de 200 litros com água. E olha para esse irmão e diz: meu Deus do céu, Deus não é com esse homem, Deus não é com esse irmão, Deus não é com essa vida. Olha quanta luta ele passa, olha quanta tribulação ele passa, olha a vida desse homem, sofrimento. Olha-se para a aparência, mas de repente não se sabe que a vida desse homem, que esse homem está com uma vida profunda com Deus. Uma intimidade profunda com Deus, com o interior renovado. O exterior corrompido, sem os brilhos e as glórias desse mundo, mas com uma vida de profunda comunhão com Deus. Era isso que Paulo estava falando, amado. Ainda que nós passemos lutas, ainda que nós passemos tribulações, ainda que nós passemos dificuldade, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova, contudo, dia após dia. Por isso nós não desfalecemos. E por que essas pessoas não desfalecem? Quando eles tinham tudo para murmurar com Deus, quando eles tinham tudo para reclamar com Deus, e apontar: olha o ímpio, olha o pecador, tem isso, tem aquilo, tem tudo, e eu não tenho nada. E o fogãozinho dele é um fogão a lenha, e as panelazinhas tudo amassadas, e aquele feijãozinho ali com farinha e toicinho. E olha, e ele tinha tudo para reclamar com Deus. Contudo não. Ele vive alegre e contente porque ele sabe que a pátria dele não é aqui, ô glória. Que a casa dele não é aquela que ele está morando. Que as roupas dele não é aquela que ele está usando. O piso da casa dele não é aquela que ele está pisando. Que a comida que ele vai comer não é aquela que ele está comendo. Ele sabe que Deus tem coisas eternas e grandiosas e gloriosas guardadas para ele no céu. Oh, aleluia. Por isso o interior dele, por isso ele não desfalece. Por isso ele continua firme no Senhor, firme na presença do Senhor. E eu quero dizer para você hoje, meu irmão,
embora eu, você e a Igreja de Cristo estejamos passando por grandes lutas, por grandes tempestades, por grandes adversidades, embora o nosso exterior esteja corrompido, ou seja, não tenhamos aparência, sejamos como aqueles que são condenados à morte, ou como a escória do mundo, ou como o lixo de todos, mas que você não desfaleça, meu irmão, que você creia nas promessas eternas de glória que Deus tem para te dar, e que você busque a renovação do teu interior a cada dia, que você busque a renovação do teu interior a cada dia, que você busque renovar a sua vida com Deus na oração, que você busque renovar a sua vida com Deus na leitura da palavra, e que você busque renovar a sua vida com Deus obedecendo ao Senhor. Eu sei que tem momentos, irmãos, que a gente cansa, que a gente fica exausto. Esses dias mesmo eu dizia para minha esposa, eu estou me sentindo sobrecarregado, eu estou me sentindo como se eu levasse o mundo inteiro nas minhas costas. E a gente se sente assim muitas vezes, e sei que muitos irmãos se sentem dessa maneira, cansado, esgotado, de lutar, se preocupar, e não ver ninguém se preocupar contigo, não ver ninguém se preocupar junto contigo pelas mesmas causas. Paulo disse que, além das coisas exteriores que ele tinha que passar, ainda havia preocupação com todas as igrejas. E isso era um fardo. Isso era um peso. E Paulo fala disso. E Paulo precisava de ajuda, e nós precisamos de ajuda. Mas nós não podemos, irmãos, desfalecer. Nós temos que usar nossas últimas forças, nosso último fôlego, os nossos últimos suspiros, para permanecermos de pé, para ficarmos firmes, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança, o grande e glorioso e bendito dia em que nós partiremos para nos encontrar com o nosso Senhor, ou que o nosso Senhor virá nos buscar. Esses dias eu me lembrava de um querido diácono que trabalhou conosco muitos anos, e eu vi o quanto aquele homem estava cansado, o quanto ele estava cansado, e o quanto a sua alma muitas vezes estava aflita e angustiada pelas lutas da vida. E eu vi algumas vezes chorando, e eu me lembrando dele. Já fez 2 anos agora que ele partiu, e eu me lembrando que ele está descansando, que ele está repousando, dizendo para Deus: Senhor, tu foi misericordioso com teu servo, em ter tirado ele daqui e ter levado ele para repousar, para descansar. Porque quando servimos a Deus, a morte para nós não se torna mais como algo assustador. A morte, para aqueles que servem a Deus e sabem para onde vão, para eles é como se fosse um prêmio. Deus diz isso no profeta Isaías. E o justo morre, e muitos questionam e não entendem que ele é levado antes do mal. Deus leva os seus servos, os seus santos, para repousar com ele. Olha quanta tribulação Paulo passou, e está repousando com o Senhor há 2000 anos. Oh, glória a Deus, aleluia.
Olha quantos dos homens de Deus do passado que sofreram pelo Evangelho, sofreram pela causa da obra e hoje estão descansando com o Senhor. Olha como Deus foi misericordioso com eles em levá-los para repousar. Nosso momento de ir para o repouso vai chegar. Seja dormir em Cristo ou seja pelo arrebatamento. Mas até que chegue essa bendita e gloriosa hora, nós precisamos ficar firmes para não desfalecermos. E precisamos, amados, sim, lutar de uma maneira que, ainda que o nosso exterior esteja corrompido, ou seja, enfraquecido, débil, às vezes doente, debilitado, mas o nosso interior precisa se renovar a cada dia. Que nós busquemos o renovo espiritual. Que nós nos lancemos em oração dia após dia. Que nós nos lancemos à leitura bíblica dia após dia. Que nós busquemos a Deus e obedeçamos ao Senhor. E vivamos agradavelmente a Ele, renunciando o que precisa renunciar e abraçando o que precisa abraçar. E assim, que assim seja. E Paulo diz mais no verso 17. Ele explica aqui. Ele diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh meu Deus, olha as palavras desse homem. Aleluia, aleluia, oh glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Paulo estava falando da tribulação que ele passava. Estava dizendo que não se desviava, estava dizendo que não se corrompia, estava dizendo que era renovado cada dia. Ele explicava por que nós somos renovados cada dia, mesmo passando por tantas lutas. Por que nós somos renovados cada dia, mesmo passando por tanta tribulação, mesmo o nosso exterior se corrompendo, mesmo passando por tanta tribulação. E ele diz, é porque a nossa leve e momentânea, é porque as nossas tribulações são leves e momentâneas. Elas são passageiras, por mais duras que elas sejam, elas são leves. E por mais que elas demorem, elas são passageiras, porque elas estão produzindo em nós, quando esse sofrimento é pela causa de Cristo, elas estão produzindo em nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha a experiência desse homem com Deus, olha a intimidade, olha que palavra profunda que esse homem expressa pelo Espírito Santo. E ele diz o porquê que ele vê dessa forma. Ele diz que é porque, no verso 18, nós não olhamos para as coisas que se vê. Nós estamos olhando para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são passageiras e as que não se vê são eternas. O que Paulo está dizendo? Eu não estou olhando para as lutas que eu estou passando. Eu não estou olhando para a minha panela vazia. Eu não estou olhando porque eu não tenho um transporte. Eu não estou olhando porque eu não tenho uma casa. Eu não estou olhando porque eu passo necessidade, porque eu não tenho boas roupas. Eu não estou olhando porque eu não tenho status. Essas coisas são passageiras. Eu estou olhando para as coisas invisíveis que são eternas. Por isso que eu me renovo cada dia. Por isso que eu suporto as tribulações, por mais pesada que seja, e acho elas leves. Por isso eu passo pelas tribulações, por mais demorada que seja, e acho que elas são passageiras, porque o que essas lutas vão produzir para nós é um peso de glória eterno muito excelente. Oh, aleluia. Por isso nós não olhamos para as coisas que se vê, mas olhamos para as coisas que não se vê. E assim, amado, nós temos que seguir nossa caminhada. Pare de olhar para as coisas que se vê. Pare de atentar para as dificuldades, as lutas, as necessidades que você tem passado. Suporte tudo. Não desfaleça. Busque o renovar no seu interior dia após dia. Tenha essas tribulações como sendo leves. Tenha a duração dela como sendo passageiras. E fite os olhos nas coisas que são eternas, embora invisíveis. Porque elas são eternas. E são um prêmio de Deus para os seus eleitos, que perseveraram até o fim, pela força de Deus em suas vidas. Então apenas, meu irmão, olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Cristo e permaneça firme.
permaneça na presença do Senhor. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê força. Que você possa voltar. Que você possa levantar. Que você possa retomar sua caminhada. E essa palavra chegou a você que está afastado, que está desviado, que morreu espiritualmente. Volte-se para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Volte-se para o Senhor e fite nas coisas eternas. Você que está frustrado, decepcionado, porque não consegue realizar os projetos, porque não consegue realizar os sonhos, porque não consegue ter status, glórias terrenas. Sim, esqueça tudo isso. Deus tem coisas maiores e eternas para te dar. E essa glória vai chegar, meus irmãos. Pode ter certeza, ela vai chegar. E nós vamos estar lá pela misericórdia de Deus.